E qual foi, assim, o sentimento que você teve após a sua saída da FAB? O sentimento foi de incerteza, de dúvida, mas também foi um misto de alívio com felicidade, porque eu estava muito insatisfeita. Então, eu tomei a decisão consciente de trocar o certo pelo duvidoso. Assim. Legal. Eu fui arriscar mesmo. E Sim. deu muito certo. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caserna, essa série de lives em que eu entrevisto ex-militares de carreira que deram baixa para seguir o propósito que definiram para suas vidas. Essas pessoas vêm compartilhar conosco a sua experiência, o seu conhecimento a respeito desse processo tão delicado e desafiador chamado transição de carreira, não é mesmo? Hoje eu tenho o imenso prazer de entrevistar a Juliana. Ela é ex-capitão da Aeronáutica e atualmente auditora de controle externo do TCM Bahia. Vou chamar a Ju aqui. Aê, Ju, boa noite! Boa noite, Bárbara. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também, graças a Seja Deus. muito bem-vinda ao Fora da Caserna. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite de estar aqui compartilhando a sua história, a sua experiência, como eu falei aqui no começo, né, com esse processo tão delicado e desafiador chamado transição de carreira. Assusta muito, né, quando a gente fala sobre isso, mas é um processo que é totalmente possível e você e eu estamos aqui para provar isso, não é mesmo? Verdade, verdade. Eu queria agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, contando como é que foi minha trajetória, tanto dentro do militarismo, quanto essa mudança para a vida de auditora, né? Hoje tem esse termo transição de carreira e você e muita gente auxilia nessa transição. Naquela época foi tudo atropelado, né? Mas deu tudo certo. Mas tem como ser feito de forma mais tranquila, né? E espero que contribuir um pouquinho com a minha história. Ah, com certeza vai, eu não tenho dúvidas disso. Para quem tiver interesse, pessoas que vocês conheçam, que estejam passando por dilemas profissionais, encaminhe essa live agora para essa pessoa não perder, porque eu tenho certeza que a Ju vai trazer muitos insights aqui valiosos, beleza? Então vamos lá, Ju. Queria que você começasse compartilhando o seu processo de escolha da carreira militar, né? Então conta um pouco de onde você veio, como foi esse processo para você ingressar na carreira militar, se você foi influenciada, se você não foi, né? Como foi esse processo da carreira militar, né? Da escolha da carreira militar. Pronto. Bom, em primeiro lugar, eu sou carioca, né? Mas atualmente eu moro aqui em Salvador por conta do concurso, mas depois a gente chega nessa parte. E sim, eu fui muito influenciada, principalmente pelo meu pai. Meu pai, ele é sargento da aeronáutica e eu via desde pequenininha tanto ele, né, nos movimentos de ir para a escola da aeronáutica, voltar para casa, quanto eu era cercada de pessoas que respiravam militarismo. Então, eu morava numa vila militar. Eu estudei num colégio que não era o colégio militar tradicional, mas ele era gerenciado por militares. Meus amigos eram filhos de militar, então, assim, eu já respirava aquele ar. Né? Na Vila Militar eu via... Exatamente. Assim, não tinha muito como fugir, né? Na Vila Militar eu via a tropa passando, correndo, vibrando, e aquilo ali também já me empolgava. Então, eu já fui beliscada ali desde cedo pelo mosquitinho do militarismo. E assim, eu nunca me interessei por outra coisa. Eu acho que eu vivi tanto esse mundo que minha mente nem se permitiu expandir. Eu até me interessei por nutrição, mas nunca nem considerei fazer vestibular. Então, já fui direcionada ali e, claro, né, papai já me pegou pela mão. Não, minha filha, vamos por aqui mesmo. Então, eu quis, né, mas eu também tive meu pai me direcionando. Legal. E Ju, na época que você foi prestar o concurso, você comentou que seu pai era sargento, né? É sargento, mas você pesquisou sobre a academia, pesquisou sobre a escola de sargentos, como foi esse processo também? Eu achei muito interessante a sua pergunta, porque eu nunca parei para pesquisar. Eu acho que assim, eu literalmente fui sendo levada, né? A única coisa que eu lembro assim de parar e ter que raciocinar foi que eu também queria ser sargento, porque meu pai era sargento, e ele falou: não,
você vai estudar para ser oficial. Então, ele me direcionou a estudar para a Academia da Força Aérea, me colocou no cursinho. Mas eu nunca parei para pesquisar. Até mesmo, né, eu fui intendente da AFA, eu me formei na AFA, e eu me formei como intendente, e eu nunca entrei no site para ver o que o intendente fazia, né? Eu só sabia assim, eu quero ser militar, eu vou marchar, eu só sabia disso. Então, eu fui meio que no escuro mesmo. Entendi. Eu gosto de fazer essa pergunta porque é muito importante a gente saber para onde está indo, saber o que vai esperar dentro da profissão. E normalmente, quando a gente entra muito às cegas, assim, a gente fica, putz, não sei o que esperar, não sei como é que vai ser, né? Às vezes você até acaba exercendo algo que não tem nada a ver contigo, né? Nada. E aí, eu falo muito isso para os meus alunos, né, no concurso, porque muitas vezes eles estudam com foco na remuneração. Sim. Mas, por exemplo, eu vou estudar para policial, para a Polícia Rodoviária Federal, porque ganha bem. Sim. Mas você já se imaginou no dia a dia andando com uma arma, estando ali abordando carros, né? Então, falando com os cidadãos e podendo se deparar com situações em que talvez você não goste tanto, um acidente de trânsito ou um carregamento de drogas. Isso tudo precisa ser ponderado, né? Então, não é só a remuneração. Você tem que ver se é realmente aquilo que você quer. Com certeza, você falou tudo. Inclusive, eu passei por isso, né? Porque meu esposo é PRF, muita gente, quando ele passou, nós dois éramos da FAB, né? Da Aeronáutica, e ele passou no concurso para PRF, e muita gente falava, tá, agora é você, né? Você vai fazer o concurso da PRF. Todo mundo achava que ia ser minha vez, né? Porque a gente também, ele passou por esse processo, a gente já tinha um filho, então a gente acordou, né, ele estudar e tudo, e as pessoas já estavam naquela expectativa, né? Nossa, agora você vai fazer. Eu, não é porque ele fez que eu tenho que fazer, né? Não é porque ele é o perfil dele que tem que ser o meu também. Mas enfim, Ju, olhando para as possibilidades, né, na época de escolha da carreira militar, você comentou que seu pai já te direcionou ali para a academia, né, para ser oficial. Na época você cogitava outra possibilidade ou não? Como eu falei, eu só cogitei fazer nutrição, porque era uma coisa que me interessava. Mas, assim, passou vagamente pela minha cabeça. Eu nunca nem pesquisei sobre o vestibular, nada, Enem, nada disso. Assim, eu já queria um cursinho preparatório para estudar para concurso e já fui naquele caminho ali. Então, não considerei outras possibilidades. Legal. E quanto ao dia a dia na profissão militar, Ju? Depois que você se formou, você foi para onde, assim, né, em termos de estado? Porque o militar, o concursado, ele passa muito por isso, né? Essas movimentações aí. E você foi para onde? Como você considerava, assim, falando por alto mesmo, o seu dia a dia na profissão militar? Pronto, me formei. Por incrível que pareça, eu queria ir para Belém. Não consegui, né? Pegaram essas vagas antes de mim. Eu fiquei com uma amiga, Brena, mas não consegui. Então, eu voltei para casa. Fui para o Rio de Janeiro e fui feliz lá, né? Eu acabei voltando a morar com os meus pais. E quando eu fui transferida, eu consegui ser transferida para uma unidade que era no mesmo bairro que eu morava, na Ilha do Governador. Então, assim, minha rotina era bem tranquila nesse sentido, né? Era pertinho de casa. O meu trabalho, ali, eu trabalhava no LACFA, né? No Laboratório da Aeronáutica. Então, eu trabalhava com essa parte de licitações, fazia pregões. Era tranquilo, era um serviço mais burocrático. Eu fiquei ali mais ou menos uns 2 anos, se eu não estou enganada. E aí depois eu fui transferida para uma outra unidade, que já era 50 minutos da minha casa. Então, na verdade, eu fui transferida para uma outra unidade nos Afonsos, e eu ficava na Ilha do Governador, e eu me mudei para o Recreio. Então, ficou distante, né? E dentro dessa unidade, eu continuei trabalhando com essa parte de licitações, mas mais focada em contratos. Então, minha rotina era de elaboração de contratos, gerenciamento desses contratos, entrar em contato com os fiscais, fazer empenhos, né? Então, era toda essa rotina mesmo de relatórios e de gerar contratos, né? Era basicamente isso. Legal. E o que você mais gostava na carreira militar, Ju? Rapaz, eu gostava muito da possibilidade de gerenciar várias pessoas. Apesar de ser um desafio, eu aprendi bastante com isso. E eu gostava, por incrível que pareça, de marchar. Assim, legal. Eu super vibrava com... Exatamente, assim, eu super vibrava com isso, eu via uma tropa, eu ficava arrepiada, então eu gostava muito do militarismo raiz, né? Então, gostei muito dessa parte.
Legal. E o que você menos gostava, o que mais te incomodava na carreira militar, Ju? Ter que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Assim, apesar de gerenciar várias pessoas ser um grande aprendizado, e eu trago isso, carrego isso comigo até hoje, mas o fato de você ter que fazer muita coisa ao mesmo tempo, e eu era chefe de vários setores, né? Eu falei aqui a parte dos contratos, mas eu fui chefe de registro, de almoxarifado, de várias coisas ao mesmo tempo. Você bem sabe que isso é comum na FAB, e você não consegue se especializar, você vira um generalista, né? E acaba nem dando tanto tempo assim para cuidar tão bem daquele setor. Então, essa parte eu não gostava muito, não. Acaba apagando muito incêndio, na verdade, né? Falou a palavra certa. A gente vive apagando incêndio, correndo para lá e para cá, e não tem tempo, de fato, de se dedicar ao setor, estudar sobre o setor. Então, é tudo ali, surgiu, aí para aprender. Não tem um tempo de se preparar antes. É, a parte de planejamento, né? Exatamente. E, Ju, o que te levou a prestar outro concurso? Que você sentiu lá, né? Qual foi sua principal motivação? Foram duas, né? Que foram duas motivações. A primeira foi a questão do trabalho em si, né? Eu estava muito insatisfeita. Quando eu fui transferida para uma outra unidade, era uma unidade nova que estava sendo criada. Então, nós tínhamos que criar tudo do zero, né? Era uma unidade que ia gerenciar toda a parte de saúde da aeronáutica no Rio de Janeiro e a gente tinha que gerenciar tudo, criar tudo do zero, né? Procedimentos, fazer tudo do zero. E assim, naquela época, tanto eu quanto as pessoas que estavam participando do processo, a gente sentiu que não fomos bem, como é que eu posso dizer, subsidiados, não deram subsídios, o suporte necessário para a gente passar por esse processo. Então, foi um pouco assim pesado para a gente. Então, ali já começou a despertar a vontade de sair da aeronáutica, e também eu tinha um comandante que não tinha muito trato com as pessoas, então isso tudo já foi me desanimando. Então, esse foi o primeiro ponto, a insatisfação do trabalho. E o segundo ponto foi financeiro mesmo, assim, assim que eu me formei na AF em dezembro de 2010, na Academia da Força Aérea, e logo em 2011, no final de 2011, eu comprei um apartamento no Rio. E aí eu fiquei uns 2 anos pagando a entrada, né, que eles parcelaram a entrada, e em 2014, que coincidiu com o mesmo ano que eu fui transferida de unidade, eu tive que financiar o apartamento. E aí eu me vi naquela situação assim, eu não posso mais ficar saindo, eu tenho que economizar porque a parcela era alta. E aí eu pensei, eu vou unir o útil ao agradável. Já que eu tenho que economizar, eu vou ficar em casa, né? Então, se eu for ficar em casa, eu vou aproveitar para estudar e sair da aeronáutica que eu também gosto. Então, foi a situação perfeita. E eu comecei a estudar em agosto de 2014, né? Não esqueça essa data. Legal, Ju. E qual foi, assim, o sentimento que você teve após a sua saída da FAB? Eu vou dizer que primeiro foi um sentimento de incerteza. Eu não vou dizer após a saída, mas assim que eu fui aprovada, eu me perguntei, rapaz, será que é isso mesmo que eu quero? Eu já era capitão, eu tinha acabado de ser promovida a capitão, então eu não ia ter que tirar serviço armado. Inclusive, era uma das coisas que eu esqueci de dizer, que eu não gostava, tirar serviço armado. Eu sempre falo isso, eu era a pessoa que sofria uma semana antes, ou então saía a escala, nossa, no final do mês eu já estou sofrendo. Exatamente. Assim, eu não gostava de tirar serviço, esqueci de dizer. Então, assim, quando eu fui promovida a capitão, eu já não ia ter mais que tirar serviço, né? Aí ia ganhar um pouquinho a mais. Aí eu comecei a me questionar, será que é isso mesmo? Então, o sentimento foi de incerteza, de dúvida, mas também foi um misto de alívio com felicidade, porque eu estava muito insatisfeita. Então, eu tomei a decisão consciente de trocar o certo pelo duvidoso. Assim. Eu fui arriscar mesmo. E deu muito certo. Graças a Deus. E eu falo isso, né, Ju? Porque, assim, às vezes a pessoa, ela quer não ter medo. Ela quer estar com tudo seguro, sem medo nenhum, para poder fazer. Eu falo, gente, isso não existe, né? Porque tudo que é novo, a gente tem um certo receio. E isso faz parte, né? Um instinto do nosso cérebro para nos manter vivos, né? Então, assim, às vezes a pessoa, ela quer que tudo esteja alinhado para ela conseguir tomar uma decisão. E, com certeza, não é assim que funciona. Mas, Ju, quanto tempo... Eu queria que você compartilhasse também quanto tempo que você estudou para passar. E aí você pode trazer horas, anos, enfim, como que você compila aí o tempo de estudo. Eu estudei
assim, quase 4 anos. Foram 3 anos e 9 meses, assim, de dedicação total de estudos. Só que nesse período eu parei um pouquinho de estudar. Em 2016, ali quase 2 anos já estudando, eu dei uma desanimada, né, nos estudos. E aí eu fiquei 7 meses parada, né? Então, efetivamente, assim, ali com a cara no PDF, tudo foram 3 anos e 2 meses de estudo. Entendi. E aí, assim, eu acordava 4 horas da manhã para estudar, porque boa parte do tempo eu trabalhei distante do meu trabalho. Morei distante do meu trabalho, né? No início eu estava pertinho, mas boa parte do tempo eu fiquei distante. Então, eu acordava 4 horas da manhã, estudava um pouquinho, 1 hora e 15. Aí ia para o trabalho sempre me deslocando, ouvindo alguma aula, né? Então eu fiquei aí quase 4 horas sem ouvir rádio, estava sempre ouvindo alguma coisa. E voltava e estudava mais um pouquinho. Então, eu acho que eu estudava em torno de 3 horas a 3 horas e meia por dia. E aí eu conseguia tirar a diferença, vamos dizer assim, nos fins de semana. Eu continuava acordando muito cedo nos fins de semana, eu estudava o máximo que eu podia e eu tirava férias para estudar. Então, eu fiquei aí quase uns 3 anos só tirando férias para estudar. É bom fazer isso também, né, Ju? Porque tem que trazer a realidade mesmo. São os bastidores. São os bastidores. Eu sempre falo isso, né? A gente gosta de comparar o nosso bastidor com o palco alheio. Só que é muito errado isso, né? Porque todo mundo tem um bastidor, todo mundo tem a realidade ali que passa para conseguir subir no palco. Com certeza. Então, é sempre pertinente fazer essa pergunta. E, Ju, como que você considera esse seu período de estudos? Assim, uma palavra ou algumas palavras que definem para você esses 3 anos e 2 meses, né? Rapaz, desafiador, com certeza. Assim, não foi fácil. Na verdade, assim, só eu sei o que eu passei e meus pais que estavam ali acompanhando. E muitas vezes eu pensei, muitas vezes não, mas assim, no final, que eu já estava exausta, eu pensei em desistir. Então foi desafiador, porque eu tinha que conciliar. Eu acho assim, todo mundo que concilia alguma coisa com o estudo para concurso é muito cansativo. Então você conciliar trabalho, conciliar filho, faculdade, cuidar de uma outra pessoa. Tem muita gente que tem familiar doente e aí concilia também. Isso é muito cansativo. Muitas vezes você se questiona se você está no caminho certo. Então, acho que a palavra certa assim, foi desafiador, né? Com certeza. E, Ju, você acredita que a carreira militar te ajudou nesse período tanto de estudos, né? No sentido de te trazer competências mesmo para você conseguir ter sucesso e na carreira também. Você considera que a carreira militar te ajudou a ter sucesso hoje como auditora? Rapaz, eu acredito que sim, né? Deixa eu até ver aqui, porque eu fiz uma anotação sobre isso, eu gostaria de compartilhar. Ah, eu quero. Aqui, ó. Sim, eu acredito que me ajudou em termos de organização, gerenciamento de pessoas e uma certa rigidez nos horários. Eu sou super chata com o horário. Eu acho que, claro que a gente não pode exagerar em nada, mas acaba que isso dá um senso de responsabilidade para a gente, né? Então, ser um pouco mais organizada com as minhas coisas, né? Gerenciar pessoas. Então, com certeza, eu adquiri essas habilidades no militarismo. E tem uma última que eu não falei, mas que eu acho que é importante tocar, que é a disciplina. Tem muita gente que associa as pessoas que passam em concurso e o militarismo com a disciplina. Tá? Essa pessoa passou porque ela era militar e ela é muito disciplinada. Eu acredito que eu cheguei onde eu cheguei, tanto no militarismo quanto hoje onde eu estou, porque eu já era disciplinada. O militarismo ele só deu uma trabalhada um pouco mais, mas assim, toda vez que eu relembro a minha história, né, eu decidi alguma coisa, eu estava ali, ninguém me tirava. Então isso foi assim estudando para a AFA, foi assim estudando para o concurso. Então, claro, você tem que ter um desejo muito forte, né? Mas eu sempre fui disciplinada, mas a AFA ela lapidou um pouquinho mais isso. Legal. Então a disciplina entra aí também. Legal. Isso que você falou de você ter um desejo muito forte é muito importante. Eu sempre falo isso para os meus clientes, né? Porque quando você sabe onde você quer chegar, você realmente fica muito mais focado. Agora, tem muita gente que, tipo assim, a pessoa decide, eu vou fazer uma faculdade de nutrição aqui, vou usar o seu exemplo. Vou fazer uma faculdade, não pesquisou nada, não sabe o dia a dia de um nutricionista, talvez ela nem queira ser nutricionista de consultório nem nada, e ela faz por fazer, e acaba que a pessoa
se forma, fica anos ali, se forma e pega o diploma e gaveta. Exatamente. Porque ela não tem uma visão clara de onde ela quer chegar. E talvez, outro exemplo, né? Muitos concursos públicos aqui no Brasil exigem um ensino superior, mas, por exemplo, um tecnólogo já suporta, né? Já aceita. Uhum. E às vezes a pessoa, ela faz ali a faculdade, só que na verdade ela queria um concurso público. Ela não queria exercer aquela faculdade, né? Então, às vezes ela fica 4, 5 anos ali estudando alguma coisa que ela nem vai usar na prática. Um exemplo, um PRF, né? Então, eu sou formada em nutrição e quero ser PRF, mas, né, você não vai utilizar ali no dia a dia. Não vai. Então, é ter essa clareza realmente de onde você quer chegar, o que você está buscando para sua vida profissional, para aí sim você traçar um plano de ação mais efetivo, com certeza. E a clareza aí, só te interrompendo rapidinho, ela vai te ajudar não só a engavetar aquele diploma no final, depois de anos se dedicando, mas também a não desistir. Eu vou trazer para muitos concursos, porque muita gente, quando a pessoa começa, sem saber, eu vou estudar aqui para fiscal, mas ela não sabe nem o que fiscal faz, nem tem certeza se é aquilo que ela quer. Qualquer obstáculo no meio do caminho vai fazer a pessoa desistir. Então, eu gosto de me usar como exemplo porque eu sabia muito bem o que eu queria. Claro, eu comecei estudando para fiscal, no meio do caminho eu mudei para controle, mas eu continuei sabendo que eu queria estudar para concurso. Então, eu comecei estudando, tinham outras 3 pessoas conhecidas que estudavam também. Cada uma foi desistindo e mesmo assim eu continuei. E aí eu paro assim, gente, como é que eu consegui continuar? É porque eu queria muito, sabe? Eu sabia exatamente o que eu queria. Então, tanto não te fazer perder tempo, né, de engavetar o diploma, quanto não desistir fácil, né, diante dos obstáculos. É importante ter essa clareza. Com certeza. Quando a gente não tem clareza, fica mais fácil desistir, né? Porque no meio do caminho você perde. Você fala, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo essa faculdade? Não quero não. Aí você desiste. Fica muito mais fácil desistir. Agora, quando você tem um norte ali bem claro... Nada te para. Mas se eu não fizer, eu não vou chegar lá. Então, eu tenho que buscar mesmo. E, Ju, como que é o dia a dia na sua profissão atual? Né? Você hoje é auditora de controle externo, então conta pra gente um pouquinho como é o seu dia a dia. Rapaz, assim, meu dia a dia hoje, atualmente, né? Eu vou pro trabalho, eu trabalho de 8 às 5h30, de segunda a quinta, e na sexta-feira eu trabalho de 8 a 1 da tarde, então toda sexta-feira a gente sai 1 hora. E atualmente eu estou em cargo comissionado. Então, eu sou servidora, mas fui convidada para um cargo. CEO o pessoal do meu setor, vamos dizer assim. Mas assim, o que o meu pessoal do meu setor faz? São relatórios de prestação de contas. Então, o que um auditor de controle externo faz? A gente fiscaliza a aplicação do recurso público. Então, o prefeito recebeu ali um recurso público e ele vai aplicar nas escolas, nos hospitais, vai asfaltar rua, vai fazer obra, vai comprar merenda. E a gente vê essa prestação de contas. Ele presta contas para a gente e a gente analisa de acordo com os aspectos contábeis, com aspectos jurídicos, né? A gente analisa se aquilo ali está dentro da legalidade, da legitimidade, né? Da razoabilidade, se o gasto não foi muito alto. Então, eu hoje, basicamente, no meu trabalho, é mexer com relatório também, como era na FAB, né? Mas dentro do tribunal, a possibilidade de fazer outras atividades é muito grande. Então, tem condições de eu fazer uma auditoria operacional, que é ir para a rua, ir lá em loco, ver essa escola, ver o hospital. Mas a área que eu atuo hoje é essa parte de relatórios de prestação de contas, fiscalizar mesmo as contas e ali conferir os números, vamos dizer assim. E quais atividades que você encontra mais dificuldade no seu dia a dia, Ju? Com certeza gerenciar pessoas. Não é nem do meu trabalho em si, porque eu realmente acho que tudo a gente aprende. Mas aí eu digo aqui, mas isso é em qualquer lugar, em qualquer órgão. Em qualquer órgão tem pessoas. E eu acho que o mais desafiador é você saber lidar com elas. Né? Então, você ter empatia, você ter paciência, você conseguir ouvir a pessoa. Então, isso é o mais desafiador e são coisas que a gente vai tentando trabalhar constantemente, né? Para ser uma pessoa melhor e atender melhor as pessoas que trabalham com a gente. Com certeza. Eu falo sempre isso, né? A importância das competências comportamentais, dessas habilidades interpessoais. Porque muitas pessoas são demitidas por falta de competências comportamentais, né? E não competências técnicas que são aprendidas ali, as hard skills, né? Essa questão das pessoas, eu sempre falo,
Os negócios são feitos com pessoas, empresas são feitas de pessoas, tudo é sobre pessoas, né? É para pessoas. Então você precisa saber lidar com pessoas e é um desafio, com certeza, no dia a dia. E quais atividades, Ju, você mais gosta de fazer no seu dia a dia hoje? Rapaz, eu gosto muito de fazer os relatórios, né? Na verdade, hoje eu não faço mais relatório. Eu reviso, eu gerencio as pessoas que revisam, então eu estou mais nessa área. Mas, assim, o fato de estar fazendo um trabalho que eu vejo que tem impacto na sociedade, eu vou colocar de forma ampla, assim, porque como o meu trabalho ele é bem, assim, burocrático, claro, né? Mas, assim, de forma geral, eu vou dizer assim, o impacto que o meu trabalho tem, vamos dizer. Então, eu gosto muito disso. Então, esses relatórios que a gente gera, né? Essas análises que a gente faz, eu vejo que tem impactos na sociedade, impactos positivos, né? Então, a gente mudar a visão de um gestor, né? Que está numa prefeitura, que está numa outra entidade, a gente até ser pedagógico com esses gestores. Então, não é só questão de punir, mas de ter a oportunidade de ensinar, de mostrar a eles como fazer de forma certa para que a sociedade tenha um melhor recebimento dos serviços, né? Então, eu gosto muito dessa parte, de fato. Que legal, que legal. E Ju, você chega a trabalhar em algum momento, final de semana, feriado? Você comentou que a escala, né? O seu trabalho é de segunda a quinta ali, durante o dia, e na sexta é meio expediente, digamos, né? Que nem o militar costuma falar. Isso. Mas, tem algum momento que você precisa trabalhar os finais de semana, feriados ou não? Por conta do tribunal, não. Não. Legal. Agora, assim, como eu também sou orientadora de estudos, então, vira e mexe, eu trabalho, na verdade, eu acabo trabalhando de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde pelo Vai tribunal. dividindo os turnos. Vou dividir nos turnos. De manhã, de tarde pelo tribunal, à noite pela orientação, né? Pela LS, eu trabalho numa empresa chamada LS Concursos. E às vezes, no fim de semana, eu tenho que trabalhar, sim, tanto por demanda dos alunos, que concurseiro não tem hora, principalmente no fim de semana, que às vezes quem trabalha só consegue no fim de semana parar para tirar uma dúvida e tudo, quanto pela minha atividade em si mesmo, no planejamento de um aluno que eu tenho que fazer, alguma organização, então eu acabo, não é sempre, né? Eu procuro evitar, mas quando é necessário, sim, eu trabalho nos fins de semana. Legal. E ainda bem que você tocou nesse assunto, né? De perguntar como que você migrou para essa área de orientação aí, porque o que te levou a ir para essa área também? Esse desejo inconsciente, que eu nunca pensei, eu vou orientar ele no estudo, né? Mas isso começou no próprio militarismo. Algumas poucas pessoas que sabiam que eu estudava sempre me perguntavam, e aí, como é que pediam dicas de estudos? Porque eu tentava não falar para muita gente, mas tinha umas pessoas mais próximas que sabiam. Então, acabava que, assim, eu sempre estava ajudando alguém, explicando. E aí eu estudei quase 2 anos sozinha. E aí depois, em 2017, eu procurei a própria LS para eu estudar, né? Então eu tive o auxílio deles, do acompanhamento de estudos dele. E aí eu fiquei 1 ano, 5 meses e fui aprovada. Então eu tomei posse aqui em outubro de 2018, aqui no TCM da Bahia. E no início de 2019 eu fui convidada por eles para trabalhar, né? Como orientadora de estudos. Então eu estou aqui até hoje. Acabou que combinou uma vontade com uma oportunidade, vamos dizer assim, né? Então, eu tô aqui até aquela hoje. sorte que a oportunidade com a preparação se encontram, né? É isso mesmo. Isso mesmo. E, Ju, você se considera realizada hoje profissionalmente? Com certeza. Assim, eu tanto no tribunal quanto na LS, claro que os dois têm seus desafios, eu não vou romantizar, todo lugar tem seus problemas, suas dificuldades. Nós temos nossas dificuldades que a gente tem que criar habilidades para conseguir ultrapassar. Mas, assim, sou muito realizada. O trabalho que eu tenho hoje é completamente diferente do que eu fazia na aeronáutica. Eu lembro que eu cheguei quando eu sentei no cargo de auditora, que me explicaram o que eu ia fazer, eu fiquei assim, imersa de felicidade. Porque primeiro que não tinha mais processo físico, quando eu saí da FAB, eu estava cheia de processo físico até aqui, então era tudo eletrônico, isso já me deixou feliz. Eu tinha e ainda tenho autonomia para fazer meus relatórios. É claro que eles passam por revisão. No caso, hoje eu estou no papel de revisora e de conferir, mas assim, nossos relatórios eles passam por revisão. Mas assim, o que você coloca ali
é seu. Eu não dependo de ninguém. E na FAB eu dependia de muitas pessoas. Do fiscal do contrato responder, da CJU responder alguma coisa. Então, meio que essa liberdade para trabalhar, desenvolver um bom trabalho, isso me encanta muito aqui também. Então, eu sou muito realizada onde eu estou, aqui e com os alunos, porque eu tenho a oportunidade de ajudar outras pessoas com base na minha experiência, né? E cada aprovação ou cada pessoa que está passando por alguma dificuldade e eu consigo ali conversar e mudar um pouquinho o pensamento, eu também fico muito feliz e grata. Muito gratificante, né, Ju? Muito. Não tem Gosto o que muito falar. do Profar. E, Ju, como é que é a sua visão aqui fora da caserna? Quando você olha assim, qual é a sua visão em relação a essa vida fora da caserna? Rapaz, eu saí da aeronáutica, minha mente expandiu, assim. Eu enxerguei um mundo de possibilidades, vamos dizer assim. Eu acho que eu, dentro da aeronáutica, era muito presa ao militarismo. Então, a visão que eu tenho é, o mundo aqui fora, ele tem mil e uma possibilidades, sabe? Você pode fazer várias coisas, você pode se aperfeiçoar. Aquilo que você acha que não é bom, você tem como ficar bom naquilo, né? Então, expandiu minha mente. Então, é basicamente isso, assim, aqui a gente tem, não que lá não tenha, mas eu adquiri essa visão só quando eu saí da aeronáutica, né? Tipo assim, o céu é o limite, vamos dizer assim. Eu nunca me imaginei estar onde eu estou hoje, né? Então, eu moro onde eu sempre quis, de frente para o mar, graças a Deus. Eu tô casada, eu tenho um emprego que eu amo, né? Também tem um outro emprego, né? Que é a orientação de estudos, que eu sou muito grata de ter essa oportunidade. Então, assim, nunca me imaginei estar onde eu estou. Então, o céu é o limite, vamos dizer Que assim. legal, Ju. E, Ju, em termos de renda, qual que é o ganho médio para quem está começando na carreira de auditoria? E até onde esse ganho pode chegar? Pronto. O início, ele é muito variável de órgão para órgão, tá? No meu tribunal, o início, assim, arredondando bem, em torno de 12 mil brutos, para quem está entrando, tá? E aí você pode, com o passar dos anos, você vai tendo a progressão na carreira natural, você vai adquirindo, por exemplo, anuênios, se você tiver pós-graduação, mestrado, doutorado, você vai aumentando alguns percentuais, e também você pode assumir um cargo com comissão, que aí o seu salário aumenta consideravelmente, que foi meu caso, né? Eu assumi um cargo, então o meu salário também já aumentou. Então, assim, o inicial, eu falei aqui do tribunal que é 12 mil, mas tem outros que é 20. Então, é muito variável. E o limite é o teto. É o teto, se eu não me engano, do ministro do STF. Acho que é 90,25% do salário do ministro do STF. Então, assim, pode ser, acho que 33, 34 mil, acho que esse é o teto. Legal, legal. E você comentou, né, para chegar então nesse patamar, digamos, além do tempo, né, a questão dos anuênios, pode ser essa questão de cargos comissionados e também mestrado, especializações, doutorado, enfim, que podem agregar valor ao salário, né? Legal. E a própria progressão, o tribunal ele tem um plano de progressão. E aí, além de você ter pós-graduação, mestrado ou doutorado, você tem que fazer cursos de tempos em tempos, né? Se profissionalizar, né? Tá sempre estudando. E aí isso vai te contribuindo para você progredir verticalmente ou horizontalmente. Aí eu não sei entrar em detalhes como funciona, mas também tem esse tipo de progressão dentro do tribunal. Legal, legal. Em termos de competência, Ju, que você considera que foi necessário, né, em termos de competências técnicas, para você seguir a carreira de auditoria? Você formou na academia, então você tem ali a formação em administração, né? E contabilidade também, eu me esqueço. São duas. Só administração. É só administração. O aviador que tem 2, né? Na verdade, eu saí com administração e ciências logísticas. Ah, tá. E aí eu não sei exatamente. O aviador com certeza saiu com administração e ele deve sair com alguma outra. Que aí deve ser ciências aeronáuticas. Isso, deve ser. Legal. Aí você me perguntou o que mesmo? Não, em termos de certificações, né? O que foi necessário para você ir para essa parte da auditoria. Por exemplo, essa questão de você ter assumido esse cargo, foi por conta de alguma certificação específica, ou então experiência que você teve na FAB? Entendi. Bom, a gente tem que ter nível superior,
E para eu passar no concurso, a gente tinha, assim, no edital estavam previstos cursos superiores específicos, não era qualquer graduação. Então tinha que ser ou contabilidade, administração, direito, se eu não me engano, economia, engenharia também. Não lembro se tinha mais algum, mas esses com certeza, com certeza. Eu sou administradora, né? E aí, dentro do tribunal, eu fui me especializando. Então, eu tenho pós-graduação, vou iniciar uma outra pelo próprio tribunal, né? Financiada pelo tribunal, agora em julho. E para eu assumir o cargo que eu estou hoje, foi mais assim, indicação. Talvez competência, alguma coisa que viram. Então, foi um convite que me fizeram, eu assumi. Não tive que ter nenhuma... nada específico. Não. Legal. Foi indicação mesmo. Legal. E quais competências comportamentais, quais competências emocionais, né, você considera necessárias para o seu dia a dia, Ju? Eu estou olhando aqui para baixo porque isso aqui eu anotei, eu faço questão de falar. Legal, adoro. Então, pronto. As competências assim, emocionais, comportamentais para ter no dia a dia do meu trabalho, a primeira eu diria que é a resiliência. É você conseguir lidar com situações difíceis, gerenciar isso e, mesmo assim, sacudir a poeira e seguir em frente quando aquilo que você queria não sair da forma como você esperava. E isso acontece muito, porque tem muitas decisões que estão totalmente fora do seu controle. Você se planeja para alguma coisa sair de uma forma, mas não sai daquela forma. Então, acho que a resiliência é a primeira. A segunda é a empatia, com certeza. Porque quando você lida com pessoas, quando você tem subordinados, né? Subordinado a gente usa mais na Fábio, né? Mas quando você tem outras pessoas que você gerencia, você tem que ter empatia. Então, tem pessoas que têm doenças, têm deficiências que já entram no órgão assim, ou tem dificuldade mesmo de fazer. Então, uma pessoa ela é mais rápida que a outra, ela entende melhor que a outra. Então, você precisa ter esse olhar diferenciado para as pessoas, porque as pessoas são diferentes. E você tem que estar disposta a ouvir o que a pessoa vai te dizer, compreender e achar soluções para cada um. Então, essa empatia e esse eu sempre vou falar de gerenciamento de pessoas, porque em qualquer carreira isso é extremamente relevante, né? Então, vou acrescentar aqui também. Uma outra competência que eu não sei se enquadra como uma competência, mas que eu enquadrei, é a responsabilidade. Né? Ainda mais, assim, o meu trabalho, ele envolve atividades complexas, envolve atividades assim, muito importantes para o Estado, vamos dizer assim. Então, eu tenho que ter responsabilidade sobre aquilo que eu estou fazendo, sobre aquilo que eu estou gerenciando. Então, você ter esse senso de responsabilidade, você ter esse compromisso é extremamente importante. E a última que eu colocaria é a adaptabilidade. Você tem que estar... É importantíssimo. Extremamente, assim, porque isso vou repetir o que a gente tinha falado antes. Tem muitas decisões que elas não estão sob sua ingerência. Então, outras pessoas decidem e aí trocam-se pessoas e trocam-se atividades e te passam mais atribuições. Você tem que se adaptar à situação nova e conseguir lidar com ela. Então, eu botaria essas 4, assim. Com certeza existem mais, mas o que me chamou a atenção foram essas 4. Essa da adaptabilidade é importantíssimo, né? Porque a gente tem que estar se adaptando. O mundo está evoluindo sempre. Então, a pessoa que cruza o braço e fala, eu não quero que seja desse jeito, tá igual uma criança. Vai ficar para trás. Vai ficar para trás. É isso mesmo. É isso mesmo. E, Ju, você tem alguma competência que você olha e fala que precisa desenvolver em termos de comportamento? Rapaz, eu diria que todas elas eu preciso... Eu tenho um pouco de todas, até porque o cargo que eu exerço me exige isso. Mas eu acredito que eu preciso trabalhar e melhorar todas elas, né? A gente está em constante evolução. O ser humano tem que estar sempre se aprimorando, né? Então, eu diria que todas as 4 que eu citei aí, eu preciso estar constantemente em vigilância e tentar me aperfeiçoar. E é um assunto que eu gosto muito, até porque, como eu lido com pessoas também na área de concurso, eu estudo o comportamento humano, eu gosto dessa parte, então eu acho que isso também me dá um pouco mais de consciência que determinadas coisas eu preciso trabalhar. Então, eu acho que todas aí eu preciso melhorar. Legal. E você considera que essas 4 que você trouxe são também necessárias para um concurseiro, né? Um concurseiro precisa ter essas competências?
Com certeza. Eu não vou dizer empatia, por exemplo. Vai precisar, principalmente no cargo, mas no dia a dia dele, de estudo dos desafios dele, eu acho que eu tiraria a empatia. Não sei que ele esteja estudando com outra pessoa, e aí, mas uma situação geral eu tiraria. Resiliência, com certeza, porque as coisas acontecem. É o que eu falo, as coisas, concurso público, muito das coisas não está no seu controle. Então, às vezes, um edital é publicado e aí o concurso é suspenso, como aconteceu na pandemia. Ou você tem que aprender a lidar com reprovações. Então, o que vai te fazer não ficar paralisado e desistir? É resiliência, é aprender com aquilo ali, com aquela situação difícil. E o que eu posso tirar daqui para melhorar, né? Para avançar mais. Então, a resiliência, com certeza. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. E a automotivação. Assim, o concurseiro ele tem que conseguir, assim, o que te move, o impulso inicial para te fazer estudar é a motivação. Você está sendo empolgado por uma coisa, você viu uma remuneração, você viu alguma coisa na televisão e aí te empolga, e você começa. Só que no meio do caminho não é a motivação que te mantém, a gente já sabe disso, né? Você vai diminuindo, vai esmorecendo, então assim, ele tem que ter a capacidade de se automotivar. Então, essa capacidade hoje eu enxergo de duas formas. Tanto relembrando o que te fez começar, então o porquê muito claro, né? Você ter clareza do que você quer. Então, sempre estar relembrando isso e comemorar as pequenas conquistas, porque a sensação de progresso motiva a pessoa também. Então, não precisa fazer uma prova e acertar tudo para você estar motivado. É você ter conseguido acordar 15 minutos mais cedo hoje, é você conseguir, né, entender mais aquele assuntozinho ali. Então, você conseguir enxergar essas pequenas vitórias, acho que esses dois fatores vão servir para automotivação. Com certeza. Eu assino embaixo, Ju, porque se você não reconhece essas pequenas coisas no seu dia e só espera por eventos grandes na sua vida, você vai ser feliz em pequenos momentos da sua vida, em poucos momentos da sua vida. Porque a vida é o cotidiano, a vida não é feita de momentos extraordinários o tempo todo. Todo mundo tem a rotinazinha ali, né? E aí tem um pico, né? Então tem aquele momento extraordinário, passei no concurso, tá? E depois rotina do concurso. Então você olhar para o seu dia a dia e ser grato, né? Reconhecer pequenas coisas faz toda a diferença para você se manter motivado no seu caminho. E Ju, em termos de relacionamentos, né? Com cerca de quantas pessoas você trabalha? Você falou que gerencia ali, né? São quantas pessoas, mais ou menos? Eita, fé. Agora eu não consigo contar, mas assim, tem as inspetorias regionais, que eu sou responsável. Eu sou responsável por 4 inspetorias. Cada inspetoria tem um inspetor. E dentro da inspetoria tem as outras pessoas que trabalham lá. Mas eu vou só colocar os inspetores, porque aí os inspetores são responsáveis por gerenciar essas pessoas dentro da inspetoria. E dentro do setor, né, 1, 2, 3, 4, 5. Em torno de 5 pessoas. Ao todo, aí umas 9 a 10 pessoas, vamos dizer, que eu gerencio hoje. E como que você considera o seu relacionamento com essas pessoas? Tanto as que são, assim, hierarquicamente acima, abaixo, enfim. Eu me dou bem com a maioria. É claro que, assim, eu vou repetir, todo órgão não tem problemas. Então, sempre tem uma pessoa ali, ou não gosta de você, ou teve uma desavença, mas, assim, eu me dou bem com todo mundo, graças a Deus, né? Eu sempre tive essa facilidade de ter bom trato com as pessoas. Então, desde quem está acima, quem está no mesmo patamar, ou quem está em níveis inferiores, vamos dizer assim, eu me dou bem com todo mundo, graças a Deus. Legal. E existe a cultura, Ju, onde você trabalha, de dar e receber feedbacks? Tem essa cultura? Não, eu já fui no impulso para responder. Não tem. Eu, na verdade, eu tentei trazer isso da FAB, porque na FAB, eu, pelo menos no órgão que eu trabalhei, eu tive um pouco disso. Legal. E eu acho extremamente importante, porque às vezes a gente fica chateado com um colaborador por alguma coisa, mas a gente nunca falou para ele o que é que ele precisa melhorar, o que ele pode, né, agregar mais. Então, eu tento fazer, não é sempre que a gente consegue, mas assim, a gente tem avaliação de desempenho 2 períodos do ano. Então, quando a gente faz a avaliação e gera a nota lá para a pessoa, eu tento chamar, conversar e explicar os pontos que precisam ser melhorados.
Legal. Eu sempre falo da importância do feedback, né? Porque isso em tudo, até no casamento, com o filho, né? Verdade. É importante você dar e receber feedbacks para você realmente ajustar os comportamentos ali. É que nem você falou. Às vezes a pessoa ela ficou chateada com alguma coisa e não sabe exatamente o que e fica naquela, tá, foi o quê? Foi porque eu não dei um bom dia? Foi porque É eu fiz um isso relatório mesmo. tal, eu entreguei um negócio atrasado, enfim, é bom ter essa cultura, né? Em termos de expectativa, Ju, quais expectativas que você tinha com relação à auditoria que você viu que se mostraram reais para você? A questão da autonomia, eu já cheguei no órgão com essa intenção, Aham. né? Então, isso foi atendido. Basicamente isso, assim. A autonomia e a liberdade de trabalho, porque era uma coisa que eu me incomodava muito na FAB, né? Então, Aham. foi atendido. Teve alguma expectativa que você tinha que não se concretizou? Você chegou lá e falou, nossa, não era isso aqui que eu esperava ou não? Você estava alinhada, esperava ali e realmente Ó, eu aconteceu. vou dizer assim, teve uma que não foi atendida no início, que foi em termos salariais. Aham. Porque, assim, o que acontece? Em concurso público, geralmente o salário que está no edital não é exatamente o que você vai ganhar. Você já sabe que vai chegar no órgão, vão ter outras coisas que vão agregar o seu salário vai ser maior. Mas no caso aqui do nosso tribunal, tiveram algumas coisas, diferenças de pontos e tal. Então a gente meio que continuou com o mesmo salário do edital, que era baixo. Eu comecei ganhando aqui praticamente a mesma coisa do que eu ganhava na aeronáutica, né? Então a expectativa inicial foi frustrada nesse Aham. sentido, mas assim, muito pouco tempo depois isso foi resolvido. Ah, que legal. Então, foi só esse sentido Que mesmo. bom. E Ju, qual o maior aprendizado que você considera ter na sua carreira, na sua vida profissional? E aí você pode trazer de todo esse período, né? Porque quer queira ou não, eu sempre falo isso também. A gente não começa do zero, você não começou a auditoria do zero, É. né? Você já tinha experiência com pessoas, com relacionamento, com gerenciamento, enfim. Então você já trouxe uma bagagem da FAB. E olhando para esse seu período de trabalho, né? Esse período de carreira, qual o seu maior aprendizado? O primeiro é que assim tudo se aprende, né? Então parece ser algo assim, vamos dizer, na minha atividade de auditoria. Nossa, é difícil, mas assim, eu entendo até que o período de concurso público é uma lapidação para você chegar pronto para exercer aquela atividade. Eu estava, inclusive, conversando isso com um aluno agora, né? Que ele queria desistir de estudar e eu acredito muito nesse conceito de autoimagem. Então, você precisa se enxergar capaz de alcançar aquilo ali, se enxergar merecedor. E aí eu digo assim, lá em 2014, quando eu comecei a estudar, se alguém virasse para mim e falasse assim, você quer ser auditora hoje? Eu ia querer, mas eu tenho certeza que eu não ia conseguir dar conta do recado, porque eu não sabia o que eu ia fazer, não teria me preparado. Então, eu entendo que o concurso público ele é um período, literalmente, assim, de preparação, de lapidação, para você alcançar aquela nova pessoa que você vai ser. Então, essa é uma das coisas, assim, tudo se aprende e tudo tem o seu tempo certo. E outra, você não chega em lugar nenhum sozinho, né? Então, meus pais, eles foram fundamentais para eu ter chegado onde eu cheguei, porque eles me deram todo o apoio incondicional. Inclusive, meu pai, que era militar, que me pegou pela mão, que ele nunca me questionou. Você quer isso mesmo? Não. Durante os meus estudos, ele me apoiou em tudo que ele podia. Inclusive, a inspiração para estudar para concurso também foi por ele. Porque Legal. ele estudou um tempo para ser auditor fiscal. Uhum. E aí, quando eu fui aprovada de fato, aí ele me perguntou: você tem certeza que é isso que você quer? Então, assim, ele ficou caladinho. Se é isso que ela quer, vai. Então, meu pai e minha mãe foram fundamentais, minha avó, meus amigos. Mas, assim, quem estava próximo ali no dia a dia eram eles. Então, você não chega sozinho em lugar nenhum. E hoje, eu tô onde eu tô e eu consigo dar conta de tudo que eu dou conta, por conta, principalmente do meu marido, que ele me apoia, assim, incondicionalmente. Ele me ajuda, ele me dá sugestão, ele me dá a solução. Tá sempre por perto, me incentivando. Então, assim, eu realmente acho que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Legal. Isso que você falou sobre se tornar, né? Porque na verdade é isso. Você precisa se tornar a pessoa para estar lá, né? Sobre quem você se torna, o processo é isso, né? Essa parte de Exatamente. transformação realmente. E Gil, como que você equilibra a sua vida pessoal e profissional, mais ou menos, hoje?
E eu vou falar de novo, meu marido me ajuda muito nisso, até porque assim, tem que ter uma paciência, porque eu trabalho de manhã, de tarde, eu chego de noite, já vou correndo. Geralmente eu atendo alunos por videochamada, os alunos novos que estão entrando na consultoria, então eu já chego em casa, já fazendo uma, duas, três entrevistas seguidas, e aí depois eu tenho que parar para fazer o planejamento, e aí eu vou tomar banho, comer já, tipo, 10 horas da noite, né? Então, a paciência dele, o apoio dele. Legal. E tentar aproveitar momentos assim. Por exemplo, eu faço de tudo para não trabalhar no fim de semana, para poder aproveitar ao máximo desse tempo com ele, ou um tempo só para mim, né? E eu não espero fim de semana, não. Então, assim, durante a semana mesmo, então, para acordar mais cedo, fazer minhas leituras, olhar um pouco para mim também, eu acho que isso é importante. Então, fazer minhas orações, minhas leituras, minhas reflexões. Então, eu tento fazer isso todos os dias também. Então, é um misto de cada coisa. E é importante isso que você falou, né? O Paulo Vieira, ele até defende essa ideia, você ser feliz de segunda a sexta, porque às vezes a pessoa só os finais de semana. E é aquela ideia que eu falei, né? Se você não encontra no dia a dia motivos, né, para você ser grata, para você ser grato, você vai viver a sua vida só final de semana, feriado e férias. Então, seu ano de 365 dias, você vai ter quantos dias ali só de felicidade, de alegria? Tem que ter esse olhar atento também, porque a vida passa muito rápido, não é mesmo? Perfeito. E como que você mede, como que você define sucesso para você? Eu acho que o sucesso ele é muito particular de cada pessoa, né? Mas na minha concepção, o sucesso é você alcançar aquele cenário de vida que você imaginou. Então, tipo, se você me perguntar hoje você acha que você é bem-sucedida? Completamente, porque hoje eu vivo um cenário de vida que eu acho que eu nem imaginava lá atrás. Tipo, eu queria ser editora, tal, mas eu não tinha nem essa riqueza de detalhes para imaginar o que eu queria. E hoje eu consigo. Eu sou muito feliz e grata e satisfeita profissionalmente em ambas as áreas que eu trabalho. Sou muito feliz no meu casamento, sabe? Claro que a gente tem nossas dificuldades, mas eu amo meu marido e o apoio e o companheirismo que a gente tem. Eu amo o lugar onde eu moro. Eu sempre quis morar em determinado local, em frente ao mar e tal. Hoje eu tenho isso, então, assim, eu tenho saúde, minha família que está no Rio de Janeiro tem saúde, aqui nós temos saúde, então, financeiramente eu estou bem também. Então, no nível de sucesso, eu acho que eu alcancei. Quero mais? Com certeza. Então, a gente também vai abrindo assim a caixinha para outras coisas. Eu acho que eu posso fazer mais isso, eu posso fazer mais aquilo. Então, eu quero mais coisas, mas hoje eu me considero bem-sucedida. Legal. Eu gosto de fazer essa pergunta também, porque é bom você ter clareza do que é sucesso para você. Porque senão você pega aí na internet, no Instagram, e você começa a ficar frustrado, e aí você olha e fala, nossa, eu tô comparando a minha vida com a vida de outra pessoa, com outra realidade, né? E às vezes, se você estivesse vivendo aquilo, talvez você não se sentisse tão bem sucedido. E hoje você tem coisas que com certeza você pode ser grato, que você pode ser grato. Ter esse olhar, né? Ter essa clareza. O que é sucesso para você conseguir sentir essa alegria, essa satisfação com a sua própria vida, né? Não ficar se espelhando na vida de outra pessoa. Eu acho que você só... O quê? Adorei. Passou rápido, né? Passou rápido, gente. Eu vou fazer a última pergunta daqui a pouco, meu Deus. É verdade, já vai dar 9 horas. Olha só. Eu só queria complementar o que você falou com relação ao sucesso. Você falou da questão de ser grato. Eu acho que o sucesso tem muita relação com esse sentimento de gratidão. Porque se a gente não tiver esse sentimento, a gente sempre vai querer mais. A gente nunca vai estar satisfeito com o hoje, com o presente, né? Então, eu cheguei até aqui, agora eu quero ser juíza. Não, eu vou me matar de estudar. Rapaz, eu desejei isso aqui há 5 anos, eu nem lembro mais, 2014, né? Já tem tempo. Mas alguns anos atrás eu desejei estar onde estou hoje e eu sou grata por isso. Isso não me impede de querer outras coisas, mas eu também tenho que reconhecer o presente, né? Minha situação presente, eu sou grata e eu me considero muito bem-sucedida por estar aqui onde eu estou. E é claro, né? Você trouxe, além dessa questão do sucesso, eu tenho sucesso financeiro, mas você trouxe também a minha família, quem eu amo, eu tenho saúde. E é importante isso também, porque às vezes a gente deixa passar
E parece uma coisa pequena, mas é basicamente tudo, porque se a gente não tem saúde, a gente não consegue fazer nada. Nada. Então, ter esse olhar. Não, eu já estou levantando desde que eu queria acrescentar. Adoro, pode falar. É porque, assim, quando eu estudei, eu tive um problema de coluna, né? Um problema sério que, no final, que foi a prova que eu fui aprovada, eu estava estudando em pé. Então, assim, quando eu, de fato, fui aprovada também pós, eu já estava convivendo com essas crises de dor de coluna. E aí, aquele momento te faz refletir, cara, a que ponto ou a que custo determinadas coisas valem a pena, né? É claro que eu teria mudado algumas coisas, eu negligenciei muito tempo. Então, eu comecei a estudar em agosto de 2015, no final de 2014. No final de 2015 eu já tive diagnóstico, mas eu negligenciei, eu queria estudar e tudo. Eu teria mudado isso, teria focado um pouco na minha saúde. Mas quando eu fui aprovada de fato, que eu estava com as dores, eu falei, como é que eu vou aproveitar se eu não consigo nem andar direito, se eu não consigo. Então, assim, hoje eu sou mais grata ainda pela minha saúde por isso, porque eu não estou tendo mais essas crises, né? Então, eu estou bem melhor. Mas eu passei por esse período. Então, acho que também quando a gente passa por isso, a gente acaba sendo um pouquinho mais grato, né? Eu compartilho com você, porque eu também passei por crises de coluna seríssimas e realmente você ter que estudar, ter que ler em pé. Você fala, nossa, eu não consigo nem sentar para estudar, não consigo nem sentar para ler. É aí que você reconhece mais ainda, né, o valor da sua saúde. Exatamente. E, Ju, por último, eu queria que você trouxesse aqui conselhos para as pessoas que estão pensando em seguir esse caminho que você seguiu, sejam pessoas da própria aeronáutica, do exército, enfim, ou pessoas até que estão CLT, ou então não, mas que querem fazer um concurso público. Quais são os conselhos que você traz para essas pessoas? O primeiro é literalmente ter clareza do que você realmente quer, porque isso faz a gente perder muito tempo, sabe? Ou desistir, ou andar e mudar de rota. Então, ter noção exatamente do que você quer para você acelerar o processo da conquista e entender que no meio do caminho você vai descobrindo como chegar lá, né? Então, assim, se você começa, hoje eu quero, sei lá, ser juíza, que foi o exemplo que eu dei. Parece uma coisa muito distante, parece um negócio muito impossível, mas começa aos pouquinhos, você vai descobrindo, aí você começa a seguir perfis que falam de magistratura, e aí você começa a ver professores que falam sobre isso, você começa a entender que não é tão difícil assim, mas que você precisa se dedicar. Então, eu acho que isso é extremamente importante, né? No meio do caminho, no meio do processo, a gente vai se lapidando. E a última coisa é essa ajuda. Tem, por exemplo, coaches, consultores, tem pessoas que já passaram por aquilo ali. E é claro que a gente é capaz sozinho de alcançar determinada coisa, mas quando você busca ajuda de alguém, isso pode acelerar. Eu não vou nem dizer dar atalhos, porque eu acho que o caminho ele vai ser percorrido, né, para cada um de uma forma. Mas pode acelerar o seu processo, pode evitar sofrimento, pode evitar gastos desnecessários. Então, pedir ajuda também de quem já passou por aquilo ali, às vezes é um investimento, às vezes vale a pena. Com certeza, eu assino embaixo. Eu sempre falo isso no final das lives, né? Para as pessoas entenderem a diferença de gasto e de investimento. Porque ninguém pega um carro, sai na rua sem saber para onde vai. Pessoal, eu vou para o mercado, então eu vou para o shopping. Vou pegar o carro, vou virar aqui e vou virar ali. Só que na vida, às vezes a pessoa ela entra na faculdade aqui, faz um concurso ali, faz um curso aqui, faz outro ali. E ela não tem, assim, onde ela quer chegar, né? Ela não tem uma visão clara de futuro ali, digamos. E aí isso dificulta muito, faz a pessoa gastar tempo, gastar energia e gastar dinheiro. Exato. Quer queira ou não. Imagina você aí fazendo uma faculdade de nutrição, se deslocando para a faculdade todos os dias, aí gasta passagem, alimentação, mensalidade, aquele monte de coisa, e aí enfia o diploma na gaveta para você falar, não quero atuar no escritório, não era bem isso que eu queria. Já vi muitas pessoas formadas em direito, eu tenho clientes, inclusive, e aí a pessoa se forma em direito e, não quero fazer nem a OAB. Eita. Então, você imagina. Ao tempo, né? Exato, ao tempo que a pessoa investiu ali, o dinheiro realmente, energia, né? Porque é uma faculdade bem densa, né? Então exige bastante pessoa. Então, ter essa clareza, que nem a Ju falou, né? Você ter pessoas para te auxiliar
com certeza é um investimento. E para você que hoje está aí assistindo essa live, está perdido, não sabe o que fazer, meu Deus do céu, eu tô nessa, eu me enquadro aí nessas pessoas que não estão felizes profissionalmente, ou então não sabem realmente o que vai fazer, para você não gastar seu tempo, gastar seu dinheiro, manda um direct para mim, para a gente conversar, para eu entender mais a sua situação, tá? E para quem não conseguiu assistir essa live, ou então quer assistir novamente, pegar mais insights que a Ju trouxe aqui também, essa live em breve vai estar disponível no meu canal do YouTube. Então, se você não é inscrito lá, se inscreva, porque tem vários episódios riquíssimos do Fora da Caserna e o da Ju vai para lá também, tá? Então, se você quiser maratonar, né, fizer questão de saber, conhecer histórias e experiências, se inscreva lá, é Bárbara Andretti, o nome do meu canal. Pessoal, espero mesmo que vocês tenham gostado, que tenha acrescentado aqui, agregado valor para vocês. Ju, obrigada novamente por ter aceitado o meu convite. Obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço. E quem quiser me procurar, eu tenho no Instagram juliana.lsconcursos, né? Eu sou orientadora de estudos, então quem quiser estudar para concurso, mudar de carreira, tentar um cargo, né, diferente, pode me procurar também, que a gente converse, eu tento auxiliar você da melhor forma. Muito obrigada, Bá, pelo convite. Foi um prazer estar aqui, falar um pouquinho da minha história. Eu espero que tenha contribuído aí com outras pessoas. Com certeza. Ju, muito obrigada. Pessoal, tenham todos uma ótima noite. E correm lá pro meu YouTube para se inscrever e não perder a oportunidade de assistir essa live novamente. Ju, um beijo. Beijo a todos. Beijo. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.